Ô, Nara, quer começar? Posso, deixa eu começar a ler. Nós estamos lendo do item O Ser Humano e Sua Totalidade. Ela vem falando aqui que o homem, o ser humano, foi se elevando, né? Desde o simples, ignorante, nos estágios primários, aí ela fala de ensaiando, né, os passos na direção de humanidade, tudo, e em todos esses níveis, ele foi conquistando coisas, né? Foi descobrindo, ela fala que penetrar os insondáveis mistérios, foi descobrindo o macro, o microcosmo, e foi falando de tudo que as suas conquistas exteriores, né, inclusive graças à tecnologia e tudo. Mas aí ela afirma anteriormente que do homem primitivo ao moderno há um tremendo abismo. Por quê? Ele conseguiu muita evolução, mas muitas coisas estão necessitadas de um aprimoramento. E agora ela vai falar o que eu vou ler. Tem havido predominância dos instintos, em detrimento da razão, do egoísmo em relação ao altruísmo, da natureza animal em face da natureza espiritual. Então, como ela está descrevendo tudo isso que o homem conquistou, avançou, ela também, nesse momento agora, anterior e agora, está falando que o homem ainda tem uma predominância dos instintos, quer dizer, ele ainda precisa se aprimorar em virtudes, em sentimentos, sobretudo. Aí ela fala do egoísmo em relação ao altruísmo, porque nós ainda como seres humanos somos muito egoístas ainda, orgulhosos, né? Então, o que ela chama atenção, que a nossa natureza animal ainda predomina a natureza espiritual. Ela vai falando isso porque aqui na frente ela vai falar da estrutura bipolar do ser humano, que é os dois aspectos, né, o ânima e o ânimos. E aí ela vai desenvolver mais um pouquinho esse assunto, justamente afirmando, como ela fala aqui, ó, né, mesmo com a educação, com a instrução, o homem ainda não está tão preparado para esse aspecto evolutivo pleno, né? Então, eu li, foi isso, né, predominância dos instintos em detrimento à razão, da natureza animal com relação à espiritual. Bem isso mesmo. Celeide, ele continua, por favor. A fixação no corpo e nas suas reais como falsas necessidades, nele desenvolveu ambições desmedidas, a princípio como básicas para a conservação da vida e mais tarde, porém, como recurso de poder para gozar, dando vazão à inferioridade moral não superada que o atrela às paixões primitivas. É forte falar isso de nós, né? E eu acho que a Joana de Ângeles também, puxa vida, podia ser mais gentil, né? Mas é bem isso, né, gente? Como o homem vai além das suas necessidades básicas, né? Aí começa a lutar para ganhar mais dinheiro, e aí acha que vão aumentando as necessidades. É um carro novo, é uma casa nova, é uma casa na praia, e aí essas necessidades vão aumentando, a competitividade, né? Para ver quem é melhor, quem é o mais poderoso, né? Quer dizer, essa inferioridade moral é que vai prevalecer. Eu vejo até assim, gente, quando eu falo assim, olhe-se no espelho para você se autoconhecer. Aí você olha assim, olha bem nos seus olhos, fala, nossa, eu estou com umas rugas aqui, né? Que coisa! A idade, como o tempo é cruel. Puxa vida, eu estou precisando tingir o cabelo. Mas ser ainda para até você alcançar o seu interior, a sua mudança interior, como isso é difícil, né?
Isso que a gente já tem caminhado um pouco, a doutrina nos ajuda muito nesse aspecto, né? Nesse desenvolvimento moral e espiritual, que dirá se a gente não tivesse o auxílio da doutrina, das leituras, dos nossos grupos de estudos, né? Então, aqui ela vai por aí ainda dizendo da nossa inferioridade moral e espiritual ainda, né? A fixação no corpo. É mesmo, né? É bem isso, né? E vai chegando mesmo a uma certa idade, se a gente não tomar cuidado, você fica querendo segurar uma situação que é impossível, né? Então, é claro, eu nem estou criticando, né? As diferentes cirurgias plásticas, isso, tudo ok, tudo que você puder fazer, ainda bem que existem muitos recursos também, principalmente, por exemplo, na área da saúde, dos dentes, enfim, e mesmo da estética, mas não adianta, né? Tem que buscar mesmo a estética da alma, né? É por aí mesmo, mas nós estamos caminhando. O Iris narra. Sônia, você tem o texto, não? Qual não, parte né? que tá, Marleninha? Não tem, Marleninha. Nós estamos na página 17, é no comecinho, Tati. Vai ser você, viu? Qual que é agora? Do homem? Parágrafo, no penúltimo. Não, no último, né, Ideli? No último parágrafo. Da página apesar 17. de todos, esse daqui, apesar de todos. Apesar de todos, isso, de todos os embates. É porque eu não estava na última aula. Apesar de todos os embates filosóficos, sociológicos, éticos e morais, não conseguiu um desenvolvimento idêntico nessa área, conforme os logrou no comportamento externo. Nossa, eu vou pedir ajuda aos universitários. Eu tenho que pegar mais para trás aqui para pegar a sequência. É porque você não assistiu, né, a aula passada? Eu fui o médico. Mas é pensei que a Ideli falou, viu, Tati? Acho que se ela seguir um parágrafo adiante, ela dá mais base. Isso mesmo. Isto ocorreu porque a evolução exterior é mais fácil de ser adquirida em relação à natureza interior, que impõe vigilância e sacrifícios especiais na área dos sentimentos e da razão. É o que a Ideli falou mesmo, né? Muito mais fácil corrigir o externo do que se conhecer. A gente passa uma vida em busca, né? Demora para despertar, né? Tem uns que passa batido e nem vão tocar para essa parte do desenvolvimento, né? É sobre essa... Boa tarde, né, gente? Eu entrei já passada a hora. Oi, Nilza. Tudo bem? Oi. Eu estava lembrando, falando dessa parte da estética, assim, eu lembrei de um caso do Chico, né? Que quando ele ficou calvo, né? Ele começou a usar peruca, aí que, não sei se foi o Emmanuel, para quê, né? Aquela coisa que ele falou assim, que a gente não tem o direito de enfeiar o mundo. E aí, acho que eu lembro uma colocação de alguém que falou isso, né? Eu não li, mas alguém que comentou esse fato. Tem até no filme dele. Tem mas essa eu parte sempre do pensava assim, gente, mas aquela peruca não era nada bonita, na minha opinião. Eu preferia a careca dele. Na minha opinião, eu não achava aquela peruca bonita, mas tudo bem, ele com certeza achava. Esse dia, né? Estava bom. Neuza, mas é isso aí. Uhum. É porque é mais fácil corrigir o externo, né? O externo está escancarado, o externo nos incomoda muito, né? Igual aí dele falou, você olha, você vê as rugas, aí dele ainda vê umas ruguinhas, eu vejo umas rugonas. Eu já até resolvi deixar o cabelo branco de uma vez. Você está vendo e aquilo te convida a mudança. E no interno, a gente esconde. A gente não procura ver, né? A gente vai vivendo escondido. Quanto mais a gente vai pondo adereços, vai pondo justificativas e explicações, não, eu não sou assim.
Eu não sou invejosa, eu não sou isso, eu não sou aquilo. E a sociedade gente hoje vive está difícil. maquiando, né? A gente maqueia realmente. E essa maquiagem é mais fácil, se for ver, né? Marlene, acho que quando ela fala, apesar dos embates filosóficos, sociológicos, éticos e morais, ela está dizendo, assim, que o homem, hoje ele sabe o porquê de muita coisa. Porque a filosofia traz respostas, a sociologia mostra as nossas necessidades, onde precisa ser acertado, mostra recursos, inclusive, para se organizar, né, o aspecto social do nosso mundo, os embates éticos, morais. Você vê programas, eu vejo, às vezes, algum programa na televisão, as pessoas são muito sábias, eles levam esses Cortella da vida, né, aqueles homens que já são, que sabem lidar muito com esses questionamentos. Então, nós temos informação. Então, ela fala isso. Apesar de tudo isso, dessas informações, desses embates, né? Quer dizer, são informações que chegam através de palestras, de entrevistas e tudo, o homem não conseguiu, além do comportamento externo, isso que vocês falaram, né? Não conseguiu conhecer-se totalmente, ir para dentro de si e fazer uma reflexão muito pessoal e sincera. Porque às vezes a gente tenta, igual a dele falou, a gente olha, fica vendo só de fora, né, dele. Para olhar lá para dentro, a gente precisa de um esforço e vamos dizer, uma sinceridade completa e um desprendimento completo, né? E aí, acho que é isso aí que ela... Olha lá, ó, vigilância e sacrifícios. Impõe vigilância e sacrifícios a essa parte interna, né? É isso mesmo. A Sônia levantou a mão, pode falar, Sônia. Não, é que vocês estão falando aí um ano atrás, quando eu perdi 15 quilos, nossa, meus bracinhos ficou. E aí eu comecei a colocar só manga comprida. Todas as vezes que eu saía, sabe? Porque as pessoas, não é só a gente, as outras pessoas ficam falando, incomodando, né? E aí é complicado. Esses 15 quilos eu fiquei bem, sabe? Tava sendo carregada com o vento. E depois que as pessoas começaram a falar, eu também fiquei mais incomodada. Mas aí depois eu falei, imagina. Inclusive, agora eu tô de alcinha. Vou botar meus bracinhos de fora. Então, abre a câmera pra gente ver. Você tá tudo bem mesmo? Deixa eu abrir aqui. Brincadeirinha, Sônia. Ô Marlene, você lembra daquela menina, a Leila Salgado? Tá linda! E olha lá, ainda de venda. Olha lá os bracinhos. Que bracinho, menina, tá bonito. Olha o meu aqui, prima. Quando eu comecei a fazer Pilates, só um minutinho, Nara, a minha personal lá falava assim, vou acabar com isso aqui. Porque eu fui lá, isso já faz mais de 10 anos. Falei, não dou conta, eu estou dirigindo, meus netos ficam tirando o maior sarro de mim. O Igor e a Sofia, eles são muito críticos, né? E eles vestiam demais. Aí ela falou, eu vou dar conta. Não deu, Sônia, não tem jeito. Não, aí eu falei, não, vou pôr meus bracinhos de fora. É que importa que tá pelancudo, o importante é que eu tô bem, né? Não, eu nem ligo, não. Eu tô te contando, porque meus netos, hoje eles cresceram, né? Hoje eles observam, mas ficam quietinhos. Primeiro, vó do céu, o que é isso? Pode falar, eu tenho um neto que fala que é hamburguinho, o João. A minha neta, tá bom, deixa meu hamburguinho. A minha neta já fala, vovó, eu adoro pegar, é tão molinha aqui, sua carninha do braço. Fala desse jeito, a Mel. Falei, ai, meu Deus. Não, mas o que eu ia dizendo... De todo jeito a gente leva, mesmo a grávida é molinha. Ela fala que gosta de pegar, diz que é molinha. Nossa, ela sem graça. Ô, Marlene, eu estava falando, a Sônia falou isso, eu me lembrei da Leila. A Leila, ela frequentou aí, não sei se ainda frequenta,
a Leila Salgado, lembra aquela menina? Sei, eu conheço. Ela teve um câncer, e eu encontrei com ela estava de peruca, né? Falei, você tá bem, Leila? Tá? Porque eu sabia, tinha conversado com ela. Ela falou assim, bem, eu ponho a peruca, você sabe por quê? Quando eu não ponho, foi isso que a Sônia falou, parece que as pessoas estão incomodadas mais do que a gente. Que fala assim, nossa, você perdeu o cabelo? Ai, nossa. Então, ela falou assim, aí eu ponho, ninguém pergunta. Porque quem não sabe, não pergunta, não fala. E ela falou para mim, ela falou, não é por mim, nada. Por mim, eu punha um lencinho, ficava super bem. Ela estava super bem, né? Creio que agora também ela já está bem melhor. Mas ela falou que as outras pessoas, igual a Sônia falou, parece que cobra. Nossa, como você emagreceu? Você ficou doente? Você é isso? Assim, e isso, às vezes, incomoda a pessoa, né? A gente tem que ter muito cuidado. Sônia, você quer falar mais alguma coisa? Não, tá joia. Aí Só ele isso quer mesmo. falar. Eu quero falar assim, né? Defeitos físicos, eu já não ligo muito, não, né? Geralmente, você engordou, você tá gordo, eu não ligo. Mas o pior que eu acho, eu não ligo também para os defeitos morais. Olha que interessante, né? Às vezes eu penso alguma coisa, eu reconheço que eu tenho aquele erro, mas, gente, eu chego a ter orgulho dos meus erros. Olha que espírito atrasado. Então, às vezes, eu tenho fama assim de ser brava, sabe? De chegar e falar o que eu penso. Eu deveria corrigir, ser mais amorosa, mas às vezes eu tenho tanto orgulho de ser assim, então ainda não dá para mudar, sabe? Então tem coisa que ainda está distante. Eu não sei se com vocês também acontece isso. Às vezes você reconhece que tem um erro, mas você ainda gosta de ser daquele jeito. Aí fica difícil, né? Comigo acontece isso. É porque a gente acha que a gente está certo dele. A pessoa fala assim, você é muito severa com as exigências, se minhas filhas falam. Eu falo, bem, mas isso que é o certo. Mãe, relaxa, relaxa. Então, para elas, talvez seja errado. Aí eu falo, não, tem que... Então, elas acham... A gente acha certo, por isso que a gente não muda. A gente acha que está certo. Ai, vida, conheço esse filme, nem vou falar nada. Bom, era a Carla, agora a Nilza mudou de lugar, agora passa para a Nilza, então. De vez em quando a tela muda, né? Então, lê você, Nilza, fazendo um favor. Embora, na atualidade, jactando-se de ser civilizado e educado, não tem conseguido evitar as guerras que promove, utilizando-se dos notáveis descobrimentos que canaliza para o crime e a destruição, vitimado pela mesquinhez e pelos conflitos internos que os esmagam dolorosamente. Porque a gente ainda, né, está dominado deixamos, né, de ser dominados pelo erro, né? Está mais, nós ainda, infelizmente, né, estamos mais próximos ainda, apesar já de tanta caminhada, né, na evolução. Esses dias mesmo eu estava ouvindo uma exposição de um palestrante que, estudando livros de André Luiz, já faz mais de 10.000 anos que temos razão, né? Já adquirimos condições de termos a razão, mas mesmo assim nós ainda praticamos muitas coisas que estão bem, né, bem lá ainda, bem atrás até dessa condição, né? Quer dizer, que a evolução ela é bem demorada, né, gente? Assim, a gente adiantar, né? A gente ter o autodomínio, a gente deixar de errar, né? Vamos falar assim. A gente ainda erra muito, em todos os sentidos, né? Ela fala da sociedade como um todo, embora
Às vezes, particularmente, a gente já seja educado, civilizado, mas vejam que as nossas cadeias estão superlotadas. A gente aplaude e pouco faz, né, para isso. Como indivíduo não tem mesmo que a gente fazer, mas como sociedade, a gente vê que a nossa sociedade ainda é bem primitiva nesse ponto, né? A gente se comprar com a violência, a gente se comprar assim, é igual a Ideli falou, não é só a gente em particular. Né? Quando você vê assim, algum acontecimento muito sério, a gente fica torcendo, torcendo porque as coisas encrenquem bastante para o lado da pessoa, né? Você vê que é uma atitude ainda muito estranha, né? Por aí. Mas nós vamos que vamos, né? Passos lentos, mas vamos. Ô, Carla, agora é a sua vez. A Sônia quer falar? Não quer ou não? Você quer falar, Sônia? Abre o microfone. É da outra vez que a mãozinha tá. Consegue apagar aí, clica nela que sai. Isso. Mas você fala a hora que você quiser, viu, Sônia? Você fica à vontade. Bom, pode deixar. De alcinha. Uhum. Então vai, Carla. Marlene, eu troquei de internet recentemente. Como que tá, assim, a transmissão aí para vocês? Tá nítida? A hora que você O começou som, a falar, imagem? deu uma... Mas tá bom, acho que tá ótimo. Qualquer coisa a gente avisa. Não, é porque eu estou avaliando, né? Eu preciso saber como que está a transmissão. Ao lado desse tremendo infortúnio, multiplicam-se as calamidades que não têm sabido administrar, tornando o seu habitat campo de batalha, cárcere de desaires, reduto de temor e de insegurança que produzem estertor e agonia. Nossa, é uma continuação, né, do parágrafo anterior, e basta ver a pandemia, né, o que nós vimos aí, né, em termos de desigualdade, né, de ajuda ao próximo, do que foi feito, né, com fabricação de vacina. Então, é um exemplo e tanto que a gente está vivendo, que mostra essa inferioridade ainda, né, do planeta, né. É mesmo, né, Carla? Deu para a gente ver. Tem assim, todo o recurso, né, tem toda a tecnologia, né, tem todo estudo, não podemos falar que temos povos que não são civilizados, né, assim, mas só que na prática mesmo, na hora do comportamento, né, as desigualdades não são deu uma supridas, né, falhadinha, viu, a Carla, básica. agora no final. Né? Deu uma falhadinha. Então, bem assim, mas no final, viu? Então, eu preciso saber. Mas deixa eu te falar uma coisa, está acontecendo muito. Tá, e é no som ou a imagem? Não, a imagem está ótima, é no som. Ontem, por exemplo, na reunião do Mário, nossa, toda hora ele congelava. Mas o dele era a imagem, né? Mas aí congela a imagem, o som também. Podemos continuar? Agora é sua vez, Lara, tá tudo bem? Tudo bem, dona Marlene, graças a Deus. Inseguro na sua trajetória, vem destruindo as fontes de recursos naturais, ameaçando a natureza e todos os seus elementos que se encarregarão de torná-lo mais sofrido, caso não modere a utilização dos esgotáveis recursos que se encontram à sua disposição. Bom, isso aqui é muito fácil de entender, né? A gente vê isso todo dia aí nos jornais. Eu estou evitando assistir porque me intoxica muito, mas
o ser humano ainda deixa muito a desejar nessa parte, né? É verdade, né? O homem, assim, se sente o dono, né? Eu descobri isso, eu faço aquilo, e ao mesmo tempo que ele é o dono, ele se sente o dono, ele desrespeita, né? Isso a gente vê. Não, e ele se sente a parte da natureza, É, né? E a natureza existe e ele está fora, né? Diferente dos nossos irmãos indígenas, que eles têm a consciência de que eles estão dentro da natureza, que aquilo vai voltar para eles, né? E assim, o homem civilizado, ele já acha que ele domina e que não vai fazer mal, né? Ele pode fazer o que quiser, que nada vai acontecer. Né? Ele não vê um ser da natureza, né? Que ele verdade. nós temos o nosso estado biológico, que é da natureza, né? E no dia a dia, a gente... a consciência. E aí dá muito, assim, uma sensação de impotência, né? Falar assim, a humanidade não está fazendo nada enquanto sociedade. Nós ficamos um pouco tristes com isso, mas se a gente pensar que no nosso dia a dia, né, desde a hora que a gente acorda, né, o que eu posso fazer, né, que crime, que violência sai de mim, né, seja nas minhas palavras, nos meus pensamentos, com a natureza, como é que eu lido com a natureza, com o meu lixo, com o meu, né, então isso vai dando, porque a sociedade, ela nada mais é do que o reflexo da nossa condição interior, né? Então, é um trabalho de formiguinha. Se nós formos fazendo isso no dia a dia, pequenas mudanças, que vai acontecer as grandes mudanças, né? Então, no nosso dia a dia, tem como a gente fazer um trabalho de formiguinha, né? Você tem razão. Eu gosto muito de ouvir o André Trigueiro, ele bate muito nessa tecla, né? Eu já aprendi muitas coisas com ele. Eu já reciclava o lixo, agora eu reciclo do jeito que ele ensina, estou tentando. Às vezes eu aproveito as cascas de fruta, do ovo, para colocar nas plantas, coisas que a gente aprende com ele. Eu acho que uma vez eu escutei, foi dele, uma frase que fala assim, eu vou colocar o lixo ali fora, mas não existe ali fora, né? A gente tá dentro, né? E as pessoas não têm essa consciência, né? Tá tirando de dentro da sua casa, mas a terra é a nossa casa, né? Isso aí me chamou tanta atenção, né? Que a gente já fica mais consciente até com o lixo, com o que você compra, com o que você descarta, né? A gente chega lá. É verdade. A gente não tinha noção nenhuma, né? Foi levando de roldão mesmo. E essas nefastas ocorrências, porém, são filhas da sua fragmentação interior, das heranças ancestrais, das suas más inclinações. Da nossa caminhada, né? Olha lá, da nossa caminhada, a gente vai se fragmentando, né? Acho que a Tati deu bem esse exemplo aí. Tenho aqui, tenho ali, tenho dentro, tenho fora, mas não é assim, né? Não é assim. Marlene, essa fragmentação interior seriam os buracos que ainda carregamos dentro de nós, não é, não? Sim. Assim, a falta de desenvolvimento de uma virtude, a falta de desenvolvimento de uma capacidade moral, porque ela fala em fragmentação interior aqui, e fala antes, naquela folha que era a última frase da outra semana, ela fala em face da sua natureza fragmentada. A agressividade ainda não pode ser controlada. Então, essa natureza fragmentada, eu entendi, não sei, é aquilo que ainda falta a gente desenvolver. Está fragmentado o processo evolutivo naquele aspecto. E aqui ela repete. Filha... Nara, ela usou essa expressão atrás para dizer essa fragmentação entre o ego e o self, não foi?
Então, mas essa fragmentação também é justamente a falta de conquista do ideal, não é não, Toy? Ué, Então, esse ideal tá no self, né? isso, eu acho que é isso, não sei. Ele vai resolver o problema aí para nós, gente. Então, não vou resolver, não. Eu vou dizer que aqui mais para frente, né, lendo aqui o capítulo, ela fala muito uma distinção entre o bem e o mal. Então, essa fragmentação é entre o bem e o mal. Sabe aquilo que popularmente a gente fala, que você vai fazer uma coisa, o teu anjinho fala uma coisa, aí o capetinha vem e fala outra. Ela vem aqui mais para frente falando bem isso. Que às vezes a gente se propõe a fazer uma coisa certa, mas aí na hora você vai ver vantagens, desvantagens e o mal acaba predominando. Então aí essa fragmentação, aí ela vai dizer mais entre o bem e o mal. Aí depois vai dizer do ego e do self. Mas assim, também não quer dizer que o nosso self seja totalmente bom. Né? Então, ela vai me dizer aí mais para frente, essa fragmentação é mais entre o bem e o mal. É porque as leis de Deus estão na nossa consciência, né? E a gente não busca isso. Você quer fazer, é a questão das escolhas. Você faz uma escolha errada e depois vem as consequências. Nossa, Tonho, eu sou sua fã. Gostei, hein? Eu acho você bem objetiva, é isso aí mesmo. Mas não deixa de ser o que a Nara falou também, né, Nara? Que a gente é imperfeito mesmo. E é com você a palavra, Nara, na estrutura bipolar. Vamos ver o que ela fala aí. Estrutura bipolar do ser humano. O objetivo essencial da existência humana, do ponto de vista psicológico, na visão junguiana ou junguiana, é facultar ao indivíduo a aquisição da sua totalidade, o estado luminoso que lhe faculta o perfeito equilíbrio dos polos opostos. Então, primeiro que a gente tem que entender que ela está falando da visão de Jung, e que, lógico, combina com a visão da doutrina espírita no sentido dessa busca desse estado luminoso, desse estado pleno da criatura, né? Então, ela fala que o objetivo essencial do ponto de vista psicológico é atingir essa plenitude, esse estado luminoso. Aí, quando ela fala o perfeito equilíbrio dos polos opostos, porque o Jung, a gente vai ler, o Jung vai falar que nós temos uma estrutura bipolar, que ele vai falar do ânima e ânimos. Aí, quem for ler já vai explicar isso aí. Nova lista de pacientes no Google Chat. Agora, é isso, Marlene, que eu entendi. Alguém quer falar mais alguma coisa? A Carla deu um sorrisinho. Ô, Carla, explica aí. Não, eu não entendo muito Jung, não, mas eu entendi que essa totalidade, né, que é a finalidade da existência humana, é justamente o oposto do fragmentado. Por isso que ela usa o fragmentado, né? Por conta dessa teoria do Jung, né? Que é a totalidade. Eu acho, né? Entendi isso. Mas deve ser isso mesmo, né? A totalidade seria a harmonia, né, Carla? Isso, ele é o ser humano completo, né? Na sua potência, usando todos os seus recursos. Né? Seria evoluído, né? Já num patamar. Então vamos lá, prima. Toda vez que lhe ocorre uma aspiração, o polo oposto de cima, foi antes. Anterior, Jung havia estabelecido que o ser humano é possuidor de uma estrutura bipolar, agindo entre esses dois diferentes estados da sua constituição psicológica, qual ocorre com os arquétipos ânima e ânimos. É que eu achei que a
A Nara já tinha falado sobre isso, né? Achei Não, até mas que era eu quero que você outro, explique né? esse ânima e ânima. É difícil, hein? Aí precisaria estar a Ana aqui, né? Se quiser ler o de baixo, porque às vezes ajuda, é um parágrafo curtinho. Toda vez que lhe ocorre uma aspiração, o polo oposto insurge-se levando ao outro lado da questão, que foi o que eu tinha entendido nisso, né? Que você ainda não tem aquele equilíbrio entre o bem e o mal, você fica nessa coisa de querer fazer uma coisa, não conseguir, e como diz o Tonho, né? Está inscrito lá na nossa consciência, a gente sabe o que deve fazer, mas nem sempre consegue ainda. Você ainda tem orgulho de ter aqueles erros, de ser daquele jeito. Agora, esse ânima e ânimos aí, acho que nós vamos precisar da ajuda da Carla ou da Ana, né? A Gleide não está aí hoje, não, né? O ânima não é a alma. Ânima não, o ânima não, é o feminino. Eu acho que é o feminino e masculino. E o ânimos é o masculino, É o feminino e masculino. O ânima é o feminino, né, Carla? Então se você é uma alma feminina, o seu lado inconsciente, né? O seu lado, vamos falar, não está bem trabalhado, é a sombra, é o masculino, né? Por isso que ela fala aqui, né, Carla, que quando quer ver, agindo esses dois diferentes estados, não, toda vez que lhe ocorre uma aspiração, o polo oposto insurge, né? Se eu não tenho... Levando ao outro lado da questão. Que é a totalidade, você incorporar. Que é a totalidade, tanto que hoje atualmente, você vê características femininas nos homens, né? Talvez, assim, hoje tem o casal grávido, né? O marido olhando para essas questões da gravidez, né? Vemos as mulheres em posto de administração, então isso vai caminhando para essa totalidade, né? Bom, eu percebo dessa forma. Eu acho que é isso mesmo. Que na realidade... Tanto que aqui no próximo... Ideli, sabe um sinalzinho que tem dos orientais, que tem, parece um ponto de interrogação? É o Yang, Jung, é a mesma coisa, não é? Yang, isso. Jung não, não é Jung, não. Eu não sei falar, é Yang. É Yin e Yang. Yang, né? Nossa, eu sou muito crua, né? Tem o preto e o branquinho, assim, né? Isso. O preto e o branquinho, né? Que na realidade dá harmonia, né? Embora sejam diferentes, opostos até, se você for ver, né? Tanto na posição quanto na cor. Que eu acho que é bem o que o Jung fala aqui. Ô, Nilza, é você? Marlene, eu peguei aqui nas elucidações psicológicas da Joana, aqui fala aqui, ó. Jung ainda não pôde identificar a dualidade existente nas criaturas, aqui deu as denominações de ânimos e ânima, que estão presentes nos... Nossa, tocando aqui o telefone, depois eu atendo. E aí ele fala assim, nessas representações oníricas, o ânimos e ânima são reminiscências, as revivescências das vidas anteriores, arquivadas no inconsciente de cada um. Graças ao perispírito, Jesus harmonizava as duas naturezas, quando era necessário usar da energia, a natureza ânima e ânimos. Quer dizer, ele tinha o ideal do amor, que é o ânima, e ninguém como ele conseguiu essa perfeita identificação do Yang e do Yin, provando ser o espírito mais elevado. Mas aí, o que ela está dizendo assim, é isso que vocês falaram mesmo, é a representação masculina nas atividades oníricas das mulheres e o ânima na dos homens, como simbolismo presente das mulheres que repetem os grandes vultos mitológicos, históricos e religiosos.
Então, seria a vivência das duas naturezas da criatura humana, né? Em todos os aspectos, porque o homem precisa, ele precisa desenvolver os dois lados. Nós temos, porque o espírito em si, ele não tem sexo. Então, nós nascemos como homens e mulheres para desenvolvermos todas as aptidões e as capacidades dos dois sexos, né? Que um representa a sensibilidade no ânima, a sensibilidade, mais a docilidade. E no ânimos representa a força, a prudência, nesse sentido, assim, desses dois itens que ele... Mas é a ideia do Jung, viu? Mas, se a gente for observar, nós somos assim, e há alguns momentos, vamos supor, pegando mais as mulheres, depois eu falo dos homens, que tem só o Ives e o Tonho aqui, que você precisa de ser mais firme, você vai ter que ter a capacidade de decisão em qualquer situação da sua vida. E da mesma forma, né, agora para o Tom e para o Ives, às vezes eles precisam ser mais generosos, mais sensíveis, né? Agora, enquanto a pessoa fica marcando passo só na sensibilidade, no caso feminino, e o homem só nas decisões, na dureza, é desequilíbrio, é desarmonia, né? Não é, Antônio Carlos? Tem hora que você não fica doce. Carla, me engana que a gente é bipolar, né, Marlene? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. A Marlene fala que eu sou bipolar, tem hora que ela fala que eu sou autista. Quando bipolar eu nunca falei, mas autista eu falo. Porque eu falo, nossa, você fica no seu mundo aí. O mundo aqui fora pode acabar, você não está nem aí. Então eu não sei, eu sou muita coisa. Ô, gente, o que eu quero perguntar é o seguinte: esse bipolar que ela fala tem a ver com esse bipolar aí que a gente tem ouvido falar, que é uma dificuldade, seria um distúrbio? A cara aí que é da área vai me responder isso. Ou qualquer pessoa, claro. Será que tem a ver? Não, né? É outra coisa. Eu acho que não. Acho que não, né? Eu também acho que é uma questão estrutural mesmo, né? Bipolar no sentido de dois polos, sim, né? A gente tem... O transtorno em si é uma oscilação, e talvez ela, não sei, ela até tem usado porque oscila, né? Eu sou muito mais do lado masculino do que feminino, eu noto essa predominância em mim, é interessante, né? Em alguns casos, eu sou mais autoritária, assim. Então, eu gosto muito daquele trecho da música da Maria Rita, que ela canta, ela diz, eu sou mais macho que muito homem. Nossa, eu me orgulho disso, acho legal. É verdade, né? Mas você viu... O Valdir estava na sala, Marlene ouviu, fez morreu de rir. Ué, mas tem hora que a gente tem mesmo você tem que, né? Eu também, às vezes, observo isso em mim, eu tô achando que é da raça espanhola. Tô achando, tô desconfiada, mas nem vamos entrar nesse terreno, senão dá confusão. Ai. Vamos lá, Nilza? Você já tinha levantado a mão, mas é a sua vez também. Não, eu ia falar o que, na verdade, a Nara já disse, do sentido do ânima e ânimos. É isso, assim, eu tinha pego aqui no meu celular, é o que ela falou. Então, agora é aqui, ó, né? Toda vez isso que ele ocorre uma aspiração, o polo oposto insurge-se, levando-o ao outro lado da questão. Quer dizer, assim, querendo dizer, né, que a gente tendo, mesmo no caso, né, nós, quem nasce num corpo feminino, tem, como vocês até já citaram, que situações que levam à ação, né, da gente ser como se fosse do outro lado, né? Como mulher,
agindo em situações, pegando como se fosse recordando, né, as experiências, porque como fala, né, no livro dos Espíritos, fala, né, da questão do nascer, né, que a gente nasce em corpo de homem e de mulher, que o espírito não tem sexo, né, então essas experiências que leva, né, a gente a evoluir, desenvolver numa encarnação mais o sentimento, né, em outra desenvolver mais a razão, e assim vice-versa, né, vai aprendendo em todas as experiências, né. Então, quando numa situação, às vezes tende a partir, né, para outro lado, e outro, e assim bem, entendi desse jeito. Você vê que ela fala que quando um lado manifesta, o outro se insurge, né? Que é para a gente ir buscando mesmo essa harmonia. Desenvolver. Interessante isso, né? O que deve talvez acontecer, estou arriscando aqui, viu, gente? Vocês me ajudam. É que às vezes, por exemplo, a gente abafa, né? Ou o homem abafa a sensibilidade, a mulher às vezes abafa a capacidade de decisão, de pôr limites, né? Porque acha que isso não é próprio da mulher e vice-versa. Mas, na realidade, tudo faz parte de todos nós, né? Então, é a Lara. Agora é a Lara. Quando o indivíduo se exalta em qualquer forma... Eu de cima, não é? Qualquer comportamento de natureza unilateral logo desencadeia uma reação interna do inconsciente em total oposição àquele interesse. Eu acho que vocês já disseram tudo. É o que a gente está comentando, né, Lara? É verdade. É bem isso, né? Podemos continuar? Você lê, Carla? Sou eu, Marlene? Quando o indivíduo se exalta em qualquer forma de personalismo, está mascarando a outra natureza que também lhe é inerente. Né? Então, um exemplo, aqui fala, desencadeia uma reação interna. O que é isso? Não vai ser natural, entende? Vai ser uma pessoa exaltada. Vamos pegar aqui um exemplo clássico, machismo. Né? Então, nós vamos encontrar homens que... vamos falar da homofobia. Né? Então, o que é isso? A natureza feminina, ela tá sendo um comportamento unilateral. Não consegue agregar essa completude. Né? Então, fica esse desequilíbrio. E aí, esse personalismo serve de várias coisas, né? Com organização, com várias coisas que a gente pode se tornar excêntrico, né? Porque é inconsciente, a pessoa não sabe, né? Que é aquilo. Ela não admite a parte feminina nela, então ela fica exaltada. Né? Ela não admite a desorganização nela. Né? Então ela fica exaltada nessa parte. Né? Mais ou menos isso, eu acho, gente. Porque de Jung, eu não sou muito estudiosa. Não, mas... Carla, e tem aquela questão que fala muito aqui, né, que a gente já comentou aqui na Joana, que quando incomoda, né, quando os nossos olhos incomodam com uma coisa, é porque está exacerbado, né, no nosso interior, não é? É isso, seria Sim, assim? esse é um conceito que vem lá de Freud, né? Quanto mais João fala de Pedro, mais eu conheço João, né? Isso. Então, aquilo... Vamos lembrar Jesus, né? Quando ele entrou lá na casa de oração, e Pedro falou, mestre, você não viu a prostituta? Ele falou, não, eu vi uma mulher. Né? Então, assim, nós falamos do que está dentro da gente, daquilo que a gente... Então, Jesus, um ser perfeito, né? Com toda a sua totalidade desenvolvida, né? Ele não viu a prostituta, ele viu uma mulher. Né? E é isso aí. Então, nós projetamos o que é nosso, na verdade. Né?
Eu não trabalho em terapia, minha terapia não é com inconsciente, né? É uma terapia comportamental mesmo, cognitiva, mas a gente arrisca lembrar alguma coisinha. Vixe, ajuda bem, Carlinha. É a sua vez, Tati. Tá. Se atribui virtudes e valores relevantes, eles são defluentes de fantasias internas do que gostaria de ser, sem que o haja conseguido. É o que a gente quer mostrar, é o que a gente idealiza, mas a gente não conquistou e quer mostrar. É isso, não é? Que tem vontade. Por exemplo, eu almejo uma qualidade em mim, só que ainda ela não foi conquistada, e eu bato muito nessa tecla, mas eu não tenho ela isso no meu interior ainda, né, adquirido. É isso? É uma virtude frágil, né? Assim, não está conquistada ainda. Né? Não foi solidificada. Então, a gente sempre tem que ter, assim, ó, mesmo se a gente consegue, igual aqui, pelo que eu percebi, a gente tem que ter sempre o meio termo, mesmo que tenha conseguido, não é? A gente não pode, vamos muito além, vamos manter mais o pé no chão, porque sempre a gente tem o lado, né, o bem, o mal, o ânimas, né, e o ânimos aqui. É isso, seria assim, Marleninha? Mara? Marleninha. Seria assim todo mundo, quem souber fala. Como ela está falando dessa... Eu penso assim, como ela está falando desse ânimos e ânimas, é essa busca mesmo, né? Eu acho que essa, vamos dizer, entre aspas, aí, essa luta, né, Tati? Não sei, amigos, o que vocês acham aí? Eu entendi assim, Marlene, quando a pessoa ainda não tem, mas se atribui, porque ela fala, se atribui valores relevantes, mas não tem ainda, na verdade são fantasias que ela, no inconsciente, ela quer, igual a Tati falou, ela quer, mas já não tem ainda, então ela acha que é assim, que é, né, olha lá, fantasias internas do que gostaria de ser. Agora, quando a pessoa conquista realmente aquela capacidade, aquela virtude, ela não está preocupada em mostrar para os outros, porque é uma coisa que lhe pertence, e aí aquilo é natural nela, é uma coisa que flui nas suas ações de forma espontânea, né? Então, nessa nossa busca de equilíbrio, nós ainda oscilamos nessa, vamos dizer, eu não sei se a palavra serve, nessa hipocrisia, ou nessa fantasia de ser o que a gente não é, de querer, tem hora que ela fala até de máscaras, né? A gente carrega essas máscaras, querendo mostrar coisas que a gente não é, né? E isso é porque nós não conquistamos ainda o equilíbrio desses dois polos, que, na verdade, é a conquista do estado luminoso do espírito, que ela ainda fala, Jesus já tinha isso com naturalidade, mas como nós ainda não temos, nós oscilamos, né, nessa desarmonia mesmo. Um se torna relevante, a gente vai para o outro lado e tal, mas é a busca pela harmonia. Acho que é isso. É o autoconhecimento, né? Eu acho que antes do equilíbrio, por que a gente fantasia? Que a gente que a gente faz, que a gente sabe? Justamente porque a gente não conhece o outro lado da sombra, né? Então, quando a gente conhece as nossas fraquezas, dificuldades, as fantasias vão diminuindo. A fantasia justamente para tampar essa resistência de conhecer o que a gente é de verdade, a gente está daquela forma, né? E aí, para Jung é inconsciente, né? Então, a pessoa não sabe, né? É interessante como nós somos, assim, infantis ainda, né? Essa fantasia, às vezes a gente acha mesmo, eu sou legal, né? O fulano faz isso, aí você vai buscando no inconsciente também
mostrar aquilo, né? E não é nada, nem você está sabendo o que isso é direito, meu Senhor. É difícil, hein? Mas nós chegamos lá, né, É Lara? escorregadio, né? É muita armadilha. Escorregadio. Escorregadio. A ilusão, a Terra, eu acho, é a grande prova, assim, porque é muito fácil de escorregar, porque nós somos muito mais animal ainda, né? Essa natureza nossa. Então, a gente cai facinho, né? É mesmo, hein, Carla? Ah, mas nós estamos aprendendo, né? Sim, A gente lógico. tem dificuldade até de entender a teoria. Imagina a prática. A prática não é sempre mais difícil que a teoria? Você faz um curso, seja ele qual for. Se você é um bom aluno, você está entendendo, nossa, que maravilha. Recebe o diploma. A hora que você vai para a prática, não é difícil, gente. De qualquer profissão é assim. É o nosso caso aqui. Nós estamos com dificuldade até na teoria, que dirá na prática. Mas estamos indo, né? Estamos indo. É isso aí. E o objetivo da teoria não é deixar a gente mal, achando que a gente, né? Não é isso. O objetivo da teoria é justamente trazer luz, né? E Jesus veio para os fracos e para os pecadores mesmo. Então. Nossa, Carla, pena que eu estou longe, senão eu ia te dar um beijo. Para nós mesmo que ele veio. Né? Do céu, você falou o que eu precisava ouvir, porque eu começo a ler essas coisas e falo, Senhor, aí eu fico desconcertada. Não, agora você falou uma coisa. Tem que ser animador, né? Tem que ser animador, porque a nossa doutrina ela é consoladora. Só que uma consolação racional, a gente não está aqui tampando o sol com a peneira, mas nós estamos melhor, como diz o Evangelho, que 100 anos atrás, né? É verdade. A Ideli está aqui, gente. Garanto que ela está pensando assim também. Na hora que você falou que eu ia falar para a Carla, nossa Senhora! Nossa, não foi uma alegria ela falar isso para nós, prima? Pelo amor de Deus, Carla, por que você não falou isso antes? Agora não vou sofrer mais, Nara. A Nara requietinha. Ela é educada. Mas tá bom, gente.